boa noite, bom dia pessoal. Já estamos indo para a nossa aula de elementos orgânicos de máquinas. Hoje é a nossa quarta aula e vamos estar aprendendo um pouquinho sobre cálculo de rosca. Para que serve, por que temos que fazer isso? Então, nem sempre os parafusos usados em máquinas são padronizados. Às vezes encontramos parafusos sem ser normalizado e muitas vezes não se encontra o tipo de parafuso desejado no mercado. Apesar de termos vários parafusos já hoje padrões, ainda tem alguns parafusos que a gente não encontra no mercado. Nesse caso, as empresas têm que fazer os parafusos. Para isso, é preciso pôr em prática alguns conhecimentos, como saber identificar o tipo de rosca do parafuso e calcular sua dimensão. Então não adianta a gente só saber se um parafuso cabeça de fenda ou cabeça Phillips. Temos que saber calcular também, nesse caso o parafuso não for padrão. Considerando a importância desse conhecimento, esta aula apresenta uma série de informações sobre cálculo de rosca triangular do parafuso, comumente usados na fixação de componentes mecânicos. A informação prática, a aula se compõe de um conjunto de exemplos. Então a gente vai estar fazendo alguns exemplos e depois exercício. O exercício vai estar valendo nota também. Então vocês prestem bastante atenção nos exemplos para que possam estar depois realizando o exercício. Para você entender, para você resolver o cálculo, é necessário seguir todas as indicações apresentadas no formulário a seguir. Então primeiro a gente vai estar entendendo e vendo as fórmulas, depois a gente vai estar vendo um exemplo e depois vamos estar calculando. Primeira coisa, vamos ver o que? Os formulários. O que é isso? A gente tem que entender a sigla e o que significa. Por exemplo, P. O P é o passo da rosca. O D é o diâmetro maior do parafuso. E assim vai indo. Desde o Dzão, por exemplo, que é o diâmetro maior da rosca. Então assim a gente já vai sabendo as siglas, para quando a gente entrar nas fórmulas, a gente saber calcular. E aqui um desenho de uma rosca. Daqui é uma rosca externa. E aqui está mostrando onde cada letra se encontra. As cotas que você precisa. Por exemplo, aqui temos o ângulo de 60 graus. E se a gente quiser calcular o P, é entre um ângulo e outro. Vocês estão observando no desenho. E aqui as fórmulas. O ângulo do perfil da rosca, nesse caso aqui, é 60 graus. Seu diâmetro menor do parafuso, por exemplo, é o diâmetro menos 1,2264 vezes P. Então, todos isso daqui tem fórmula. Se eu quiser saber, por exemplo, o diâmetro maior da rosca, que é o Dzão, é igual a D mais 2F. Professor, mas eu preciso calcular o D2. D2 é igual a Dzinho 2. Então, tudo isso daqui já tem fórmulas para que a gente possa calcular. Isso nos ajuda muito. É bom que vocês copiem isso no caderno, para que quando for preciso calcular uma rosca, vocês saibam. E aqui a gente tem a triangular normal ou fina. Se vocês observarem a diferença da rosca, até no desenho, vocês vão ver, por exemplo, o ângulo dela é 55 graus, não é mais 60, como o outro. E aqui no lado a gente tem as fórmulas. Por exemplo, se eu quiser calcular o P, é igual a 1 polegada dividido por número de filetes. Então, a gente consegue calcular tudo isso daí. Consegue fazer todos os cálculos. Melhor aprendendo é fazendo. Então, a gente vai estar vendo daqui a pouco algum exemplo. E depois tem alguns exercícios para que a gente possa estar fazendo. E como que a gente consegue medir a rosca? Através usando alguns instrumentos. O primeiro deles, a gente pode ver aqui, à nossa esquerda, o pente de rosca. Que é onde você vai poder medir sua rosca. Ou o segundo é o paquímetro. Ou mesmo o terceiro, que é uma escala. Com isso eu consigo medir a rosca e ver
por exemplo, quantos filetes ela tem, qual a metragem do filete, entendeu? Então eu consigo ver tudo isso. Aqui, por exemplo, usando o sistema métrico, a gente tem um ângulo de 60 graus, tá? E aqui, por exemplo, a gente quisesse ver a parte de baixo, tá? A gente vai ver que temos um ângulo de 55 graus. Vocês verem até, por exemplo, a diferença de rosca que a gente já viu na aula passada. Bom, e o sistema americano, por exemplo, aqui também temos um ângulo de 60 graus. Bom, vamos deixar um pouquinho de teoria de lado e vamos para o exemplo. Tá? Primeiro exemplo, calcular o diâmetro menor de um parafuso para uma rosca de diâmetro externo, que é o D, de 10 milímetros, e o passo, que é o P, de 1,5. Tá? Então a fórmula é D1, que é igual a D, menos 1,2268 vezes P. Então aqui eu tenho o D, que é meu diâmetro externo, meu Dzinho, e eu tenho o meu P, que é meu passo. É só substituir na fórmula. Se eu substituir na fórmula, eu vou ter D1 é igual a 10 menos 1,2268 vezes 1,5, que o meu D1 é igual a 8,16. Portanto, o diâmetro menor da rosca é de 8,16. Esse foi nosso primeiro exemplo. Segundo exemplo, calcule o diâmetro efetivo de um parafuso com rosca métrica normal, cujo diâmetro externo é de 12 milímetros e o passo é de 1,75. Então vamos lá, o diâmetro externo é o Dzinho, é 12 milímetros. E o meu passo é de 1,75. Bom, vai estar falando aqui, calcula o diâmetro, rosca métrica normal. Então a gente vai usar qual a fórmula? D2. D2 é igual a D1, D, menos 0,6495 vezes P. Eu tendo a fórmula é muito mais fácil. É só substituir. D2 é igual a D, que é igual a D, que é 12, menos 0,6495 vezes P, que é 1,75. Então, D2 é igual a 10,86. Então, portanto, a medida do diâmetro médio é de 10,86. Se vocês verem no primeiro slide, vocês vão achar todas essas fórmulas e o significado de cada letra. Por isso que eu disse para vocês que é bom que vocês copiem, porque aí pelo menos vocês têm como consultar na hora de fazer. Exemplo 3. Calcule a folga, o F, de uma rosca métrica normal de um parafuso cujo diâmetro maior é D, que é de 14 milímetros, e seu passo é de 2 milímetros. Então a fórmula é igual a F, que é igual a 0,045 vezes P. Tá? Substituindo, F é igual a 0,45 vezes 2, F é igual a 0,09 milímetros. Portanto, a folga entre os raios dos filetes da porca e a crista do filete do parafuso é de 0,09 milímetros. Agora, exemplo 4. Calcule o diâmetro maior de uma porca com rosca métrica normal, cujo diâmetro maior do parafuso é 8 e o passo é de 1,25. Então, substituindo, primeiro a gente tem que calcular, a fórmula é D igual a D mais 2F. Bom, o nosso cálculo primeiro tem que achar o F. Para achar o F, a fórmula é F igual a 0,45 vezes P. Então F é igual a 0,045 vezes 1,25. Então meu F é 0,05625, tá? E aí com um F eu consigo calcular. Por quê? Porque eu tenho um diâmetro maior do parafuso, que é 8. Tá? Mais 2 vezes 0,056, que o total D é igual a 8,11 milímetros. Então vocês estão vendo aqui, tá? Que o meu diâmetro maior da porca é de 8,11 milímetros. Pessoal, é bem tranquilo, tendo a fórmula e vocês vão estar substituindo nos cálculos.
Tá? Qualquer dúvida pode estar perguntando. Nosso quinto exemplo. Tá? Calcule o diâmetro menor de uma porca com rosca métrica normal, cujo diâmetro maior do parafuso é de 6 milímetros e o passo é de 1. Então, meu Dzinho é de 6 milímetros, tá? E meu passo, meu P, é igual a 1. Então, substituindo, tá? D1 é igual a 6 menos 1,0825 vezes 1, que meu passo é 1. Então, meu D1 é igual a 4,92. Portanto, o diâmetro menor da porca é de 4,92 milímetros. Exemplo 6. Calcule a altura do filete de um parafuso com rosca métrica normal, com um diâmetro maior de 4 milímetros e passo de 0,7. Tá? Minha fórmula, HE, é igual a 0,61343 vezes P. HE é 0,61343 vezes 0,7. Tá? HE é 0,43. A altura do filete de parafuso é 0,43. Rosca métrica fina. Tá? Nesse caso, o cálculo da rosca triangular métrica fina são usadas as medidas da mesma forma da rosca triangular métrica normal. A única diferença é a medida do passo. Bom, calcular o diâmetro menor de um parafuso D1, sabendo que o diâmetro maior é de 10 milímetros e o passo de 0,75 milímetros. Usando a fórmula, substituindo, fica 10 menos 1,2264 vezes P. O P, nosso passo é 0,75. Tá? Então, é 10 menos 0,92, que meu D1 é igual a 9,08 milímetros. Tá? Que o diâmetro do menor do parafuso é 9,08. Calcular a altura do filete do parafuso com rosca métrica triangular fina com um diâmetro maior de 8 milímetros, o passo é de 1. Então aqui a gente vai estar utilizando, só substituir, se eu tenho um passo de 1, é 0,61343 vezes 1, que a altura do filete é de 0,61 milímetros. É importante para o mecânico saber o cálculo do diâmetro da broca que vai fazer o furo. Então tem que calcular qual o diâmetro que vai fazer o furo para saber a rosca que vai ser utilizada. Tá? Então um dos cálculos para saber o diâmetro da broca é o que? É D menos o P. Então vamos lá, vamos para o nosso exemplo número 8. Calcular o diâmetro da broca para abrir o furo a ser roscado com rosca métrica. Sabemos que o diâmetro maior do parafuso é 10 milímetros e o passo é de 1,5 milímetros. Então aqui, por exemplo, a gente tem um parafuso com seu diâmetro maior de 10, tá? E seu passo de 1,5. Qual que é o diâmetro da broca que vai perfurar a peça? Tá? Então a gente vai pegar 10 menos 1,5. Então a gente vai ter uma broca de 8,5 milímetros. Então o diâmetro da broca é de 8,5 milímetros. Bom, para a rosca normal e fina, tá? Calcular o passo em milímetro de um parafuso com rosca, sabendo-se que a rosca tem 32 fios por polegadas. Então, aqui a gente tem a fórmula 25,4, porque lá a gente via lá que era uma polegada. Aqui estamos transformando em milímetros, tá? Dividido pelo número de fios. Então, eu vou pegar 25,4 dividido por 32. Então, meu passo deve ser de 0,79 milímetros. Calcular a altura do filete de uma rosca, sabendo-se que o passo é de 0,793. Então aqui a gente vai ver que o filete da rosca é 0,6403 vezes 0,793. Então a altura do filete é de 0,53 milímetros. Pessoal, não tem muito segredo. É só a gente pegar e substituir. Tá? Sabendo a fórmula, a gente consegue achar todas as medidas necessárias. Tá? O exemplo 11,
que a gente vai ter é calcular o raio de arredondamento, o raio de filete do parafuso com rosca com 10 fios por polegada. Então a fórmula primeira que a gente sabe é o que? P é igual a 25,4 dividido o número de fios. Eu tenho 10 fios, então é 2,5. Meu P é 2,5. A fórmula para calcular o arredondamento é RE de RE é 0,1373 vezes P, substituindo 0,1373 vezes 2,54. Então eu tenho 0,35. Portanto, o raio de arredondamento é 0,35 milímetros. Último exercício, penúltimo, né? O último é o 13. Vamos para o exemplo 12. Calcular o diâmetro menor de um parafuso com rosca, cujo diâmetro é de meia polegada, que é 12,7, e que tem 12 fios por polegada. Então, legal. Então, a gente sabe que a polegada P é igual a 25,4 dividido por 12, certo? Porque são 12 fios, que é 2,117 milímetros. Para calcular o H, E é igual a 0,6403 vezes P, eu achei o P lá em cima, jogo lá 0,6403, vezes 2,117, HI é 1,355 milímetros. O diâmetro menor do parafuso é o que? D menos 2HE. Aqui a gente vai achar que D é igual a 9,99 milímetros. Portanto, o diâmetro menor do parafuso é de 9,99 milímetros. Então aqui, se vocês observarem, o Dzinho aqui é meia polegada, que ele fala que é 12,7 milímetros. Calcular o diâmetro efetivo do parafuso com rosca, cujo diâmetro externo é de 5,16 polegadas, que é 7,9375 milímetros, e tem 18 fios de polegada. Sobre 18 fios, a gente acha o P, só substituir, dá 1,411. O HE, a gente vai ver que é 0,6403, que é 1,44, que está pegando a 0,903. O cálculo do diâmetro médio é D2 igual a D1 menos HE, substituindo dá 7,03 milímetros. Por quê? Porque está falando 5,16 de polegada, que é 7,9375. Então, portanto, o diâmetro médio do parafuso é de 7,03 milímetros. Pessoal, esse daqui é o exemplo. Pode ter sido um pouco rápido para vocês, mas tente ir fazendo aí, resolvendo, escrevendo no caderno, que eu acho que o entendimento vai ser bem melhor. E pode estar tirando dúvida com a gente. Aqui agora a gente vai ter uns exemplos, uns exercícios para você estar fazendo, que provavelmente vai ser para que vocês possam estar entregando. Acho, que pode estar ajudando vocês. Aqui do 7 ao 8, 9 ao 10, do 11